será que a gente consegue mesmo produzir no digital, ter resultado com essa produção e ainda assim ter uma boa vida no offline? Ou a gente precisa abrir mão da nossa vida no offline e viver em prol do online? Porque eu decidi começar um Instagram totalmente do zero e o que isso tem a ver com o bem-estar no digital. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te impulsionar na vida e na carreira, para que tu se orgulhe do que tu faz e vive. Eu percebo que nessa era digital é muito comum que a gente se perca da gente mesmo, que a gente acabe mais olhando para o que a gente deve ou não deve fazer, e que a gente acaba perdendo o que a gente quer, como a gente quer. Surgiu um termo, inclusive, que é o FOMO, que é a angústia, a ansiedade, como se estivesse sempre perdendo algo, e que eu vejo acontecendo muito com muitas pessoas, tanto as pessoas que produzem, que criam conteúdo, que estão posicionadas profissionalmente, quanto as pessoas que não estão posicionadas profissionalmente, que acompanham a vida de outras pessoas nas redes sociais e se sentem angustiadas com a sensação de que deveriam estar fazendo alguma outra coisa em algum outro lugar. E essa sensação sendo alimentada diariamente dá também a sensação de que a felicidade dessas pessoas está em algum lugar, em algum outro lugar, em alguma outra coisa que não no seu momento atual. E perder isso é muito perigoso porque a gente perde o único lugar onde a gente pode sentir felicidade, que é aqui e agora. A felicidade, ela não está no futuro, não está em algo, em algum lugar em que a gente ainda não chegou. Felicidade, ela só pode ser sentida e promovida aqui, no momento presente. E isso não é um papinho filosófico simplesmente. É o que é. E a gente precisa aprender a fomentar a nossa felicidade, a se desprender de algumas coisas. E o que eu percebo também é que muitas pessoas às vezes se comparam, acompanham pessoas que no fundo elas nem gostariam de ser de verdade, que elas não se inspiram de verdade, e às vezes acabam criando uma comparação com pessoas que na verdade elas nem gostariam de ser, que elas nem gostariam de se tornar. E isso não significa que tu deva acompanhar só pessoas que tu se tornaria. Nossa, eu acompanho só a fulana porque eu gostaria de me tornar como ela. Não. Mas pessoas que te inspirem e não te levem a uma zona de comparação, a um lugar onde tu vai viver só alimentando ideias na tua cabeça que não te levarão a lugar nenhum. E isso jamais vai significar que a culpa é do outro por estar compartilhando, mas o quanto em mim eu tô preparada para assistir aquilo, para ver aquilo, para que a gente consiga fugir cada vez mais do FOMO e entrar numa zona de total consciência do nosso consumo nas redes sociais e nosso consumo no geral, não digo em uma rede social específica, mas o nosso lugar, o nosso espaço digital. Então, tanto na maneira como eu me coloco, como eu me posiciono profissionalmente, como na maneira que eu consumo como consumidora, como uma pessoa que está ali de repente só passando o meu tempo e não produzindo de fato. Entrando nessa zona de consciência, onde eu me coloco de maneira ativa. E se colocar de maneira ativa, eu já falei aqui outras vezes, já falei também no Instagram como é importante que a gente esteja atento, atenta a tudo que a gente consome, onde a gente consome e o que nos causa. E que para além disso a gente faça algo a partir disso. Se eu vejo um conteúdo que eu não gosto, que eu clique em não interessado, que eu me coloque ativamente nesse papel de poder que eu tenho também. Porque é muito comum hoje em dia que as pessoas se coloquem num papel completamente passivo nas redes sociais. Ai, porque só vejo isso. Ai, porque é um saco, eu só vejo isso. Ai, porque fulana isso. Ai, porque ciclano isso. Ai, porque isso. E alimentem ainda mais as suas reclamações, que gostem inclusive disso, para ter o que reclamar, para ter do que falar, para continuar naquela angústia mesmo, sabe? A angústia de buscar por mais informações, por mais coisas das quais eu não gosto, só para que eu continue reclamando. Elas reclamam, mas elas continuam consumindo porque elas querem mais daquilo. Porque aquilo
alimenta algo nelas. Aquilo é como se fosse uma morfina para todos os problemas da própria vida delas. Não permita que isso aconteça na tua vida. Se coloque ativamente. Não precisa só consumir e rodar as redes sociais. Se posicione nesse lugar da maneira como tu gostaria de se posicionar. É claro que buscar por referências, se inspirar é importante, mas como e onde está a tua personalidade no teu lugar? Como tu tem colocado a tua personalidade? Tu tem feito algo que te faz gostar de fazer? Tu gosta realmente do que tem feito? Sem pensar no resultado, tem sido prazeroso fazer? É dessa maneira? É disso que tu gosta de falar? É disso que tu gosta de consumir? Ajuste. Hoje nas redes sociais, agora falando em consumir, hoje nas redes sociais, em todas elas, a gente tem a opção de clicar em não interessado. Eu sempre falo disso, eu falo disso para as minhas mentoradas, eu falo disso no CDA, eu falo disso aqui em vários vídeos no YouTube, que a gente tem essas opções e que a gente deve utilizar dessas opções, elas não estão lá à toa. Ao ver um conteúdo que não é do teu interesse, clique em não interessado. Aquele conteúdo vai passar a não aparecer mais para ti, aquele tipo de conteúdo vai passar a não aparecer mais para ti. Faça esses movimentos. É só nesse movimento de tomar consciência e de se colocar num papel ativo que a gente consegue de verdade manter o nosso bem-estar, ainda assim utilizando as redes sociais. Eu postei um vídeo recentemente lá no meu TikTok, onde eu falava sobre isso, como é o nosso consumo nas redes sociais, como a gente abre mão da nossa felicidade por achar que está sempre em algum outro lugar do qual a gente não está. E eu recebi um comentário dizendo, uma menina dizendo que tinha excluído o Instagram dela, que estava muito bem em relação a isso, porque ela sentia que ali era só comercial, que era só coisas que ela não queria consumir. E eu entendo esse lugar. Às vezes o que a gente precisa é tomar uma decisão mais drástica, mas vocês entendem que nessa situação ela tomou uma decisão, ela agiu, ela percebeu a situação e agiu. O que a gente pode fazer quando a gente sente que está necessitando de algo, talvez tenha que ser mais drástico, mas não precisa necessariamente ser excluir todas as redes sociais. Mas às vezes esse movimento que ela fez pode ser que depois vá ajudar ela ainda mais a voltar de maneira consciente, porque ela vai ter feito esse detox. Esse detox a gente pode fazer mesmo sem excluir todas as redes sociais, de maneira ativa mesmo. Se eu produzo conteúdo, eu vou programar os meus conteúdos, mas eu não vou consumir por aquela semana, por aquele mês. Eu vou só programar o conteúdo e não vou consumir. Eu me regulo para isso, sabe? Eu me testo para isso. É se colocar nesse lugar. Tomar desculpas para isso, porque, Bruna, mas eu uso para produzir conteúdo, né? Eu não posso. Bruna, mas eu não posso, porque, não, porque... Ou ficar sempre reclamando, porque no Instagram só tem isso, porque naquela rede social só tem isso, porque é um saco, porque é isso. E o meu lugar, o que eu tô fazendo com o que eu posso? O que eu posso fazer a partir disso? Se eu não gosto desse conteúdo, eu clico em não interessado. Faço algo. Se talvez eu tenha que desativar por um tempo para me reorganizar, que eu entendo que está demais, um vício em rede social, eu desativo para retomar as rédeas da minha vida. O importante é a gente tomar decisões. É a gente pensar a respeito delas. E falando em decisões, eu quero contar para vocês porque eu decidi começar um Instagram totalmente do zero esse ano. Ainda esse ano, né? A gente tá em setembro agora, de 2024, e eu quero contar porque que eu decidi começar um Instagram do zero. Vou abrir meu coração aqui para vocês. Tem a ver com bem-estar digital, mas tem a ver também com um desejo de me testar, de me colocar à prova. E eu não digo que eu não poderia fazer isso no meu antigo Instagram, é claro que eu poderia, mas também é do meu consumo. Às vezes a gente está num lugar onde a gente está consumindo coisas que a gente já não quer mais consumir, ou que a gente está produzindo de um jeito que a gente já não quer mais produzir. Não é desse jeito, não é dessa maneira. A gente precisa de novos ambientes, novos espaços, ou de um lugar onde a gente vai poder testar mais.
Isso é importante para quem empreende. E eu percebi isso, percebendo e aprendendo isso. Eu comecei a empreender esse ano, então cada vez mais eu percebo a importância de testar, de experimentar. E um novo lugar, um novo Instagram vai me dar mais possibilidade de testar formatos, de testar conteúdos. E isso vai me trazer mais liberdade. Eu queria me sentir mais livre, sabe? Eu queria me sentir mais conectada com a minha produção de conteúdo. Para quem não sabe, para quem de repente começou a me seguir há pouco tempo, no meu Instagram anterior, que ainda está ativo ali no Instagram, que é bru.vaires, eu tenho ele desde 2012. Então imagina, são muitos anos naquele Instagram. E aquele Instagram, ele começou como começou qualquer Instagram. Postar foto, compartilhar coisas, postar foto de uma flor. Depois eu comecei a utilizar ele como influenciadora, então eu compartilhava coisas, eu já fiz campanha para 99 Pop, por exemplo. Eu compartilhava de maneira como influenciadora mesmo. Em 2019 eu comecei a produzir conteúdo de autoconhecimento, quando eu comecei lá a psicologia em 2017, comecei a falar mais sobre isso, sobre psicologia, psicologia positiva, que eu comecei a estudar por fora. Então eu comecei a produzir mais conteúdo nesse sentido. Mas mesmo assim, a base ali de seguidores era muito variada. Eram pessoas que tinham chego ali porque acompanhavam a Bruna influenciadora, a Bruna que postava vídeos sobre cabelo, sobre 50 fatos sobre mim. Depois as pessoas começaram a acompanhar pelo conteúdo de autoconhecimento. Depois ainda eu tive um grupo só para mulheres, um Instagram fechado, mas aquele Instagram fechado, para entrar nele, tinham que me seguir lá no meu Instagram. Aí nesse período, meu Instagram chegou a 14 mil seguidores. Mas desses 14 mil, muitas pessoas não estavam necessariamente interessadas no conteúdo da Bruna, mas em entrar lá no grupo. Claro que desse aumento, nesse período, a minha entrega estava muito boa e, é claro, era um outro momento do Instagram. Mas vocês entendem o quanto daquelas pessoas ali estava muito diversificado? E além disso, nesse mesmo período em que eu tive o grupo e que depois foi desativado, o grupo do perfil fechado, eu também me desanimei muito. Desanimei da produção de conteúdo e logo depois, nesse mesmo período, eu comecei a focar também mais no meu estágio, que eu estava fazendo estágio na organizacional. Então, com tudo isso que aconteceu, e aí depois da minha vida offline, que eu comecei a focar mais na minha carreira offline, que eu comecei a trabalhar, que eu comecei primeiro no estágio, depois fui efetivada, comecei a trilhar os passos na minha carreira offline, que foi aos poucos o meu Instagram, aquela produção de conteúdo foi ficando mais no segundo plano. Eu compartilhava algumas coisas, foto de um pôr do sol, foto da comida, mas não tinha uma produção de conteúdo. E aquele espaço para mim, para voltar a produzir conteúdo, já não foi ficando mais tão agradável para mim. Eu sentia como se eu precisasse também me experimentar, como se eu precisasse de um novo ambiente, de um novo espaço para criar isso. E eu tentei por um tempo, eu fiz um Instagram novo, pensei melhor, era um apego muito grande com aquele Instagram. Vocês podem pensar que é bobeira, mas era um apego grande a toda a história, a tudo que vivia ali, tanto com as pessoas quanto com os conteúdos que eu já compartilhei nos stories, no feed, os directs que eu já compartilhei, que eu já troquei com as pessoas que me seguiam, porque pra mim, eu falo isso de todo o meu coração, assim, cada pessoa que passou ali por aquele Instagram, que passou ali, entrou em contato comigo, e que eu sei que de alguma maneira eu impactei positivamente, para mim, me enche o meu coração de alegria. Eu fico imensamente grata e feliz de saber que eu pude, em algum momento, tocar na vida daquela pessoa. Que eu pude, sabe, teve ali um dedinho. Teve ali algo na vida dela que fez diferença. E que essa diferença partiu de mim, que eu pude impulsionar ela de alguma maneira. Isso me deixa feliz. E eu tinha esse apego com aquele espaço. Mas eu vou levar comigo no meu coração também tudo isso que eu já recebi, que eu já ouvi. Mas eu sentia que eu precisava
criar com leveza. E hoje, eu não sou mais aquela Bruna de 2017 que começava a psicologia ou que começava a criar conteúdo de psicologia. Eu tive outras experiências também no offline, eu me descobri muito mais. Lá em 2019 já existia um desejo em mim por empreender. Esse desejo foi aumentando ainda mais, foi tomando mais clareza do como, do porquê. Ao atender pessoas em consultoria de carreira, eu comecei a compreender muito mais da necessidade que existe de pessoas e profissionais incríveis que querem levar suas carreiras para o digital, mas que não conseguem se desprender, que não conseguem desenvolver a autoconfiança para se colocar nesse espaço, que se colocam em prisões que elas mesmas criaram e abrem mão do seu próprio bem-estar. Tudo isso foi trazendo mais clareza também para as minhas ideias. E com isso, essa necessidade de testar os conteúdos, de testar os formatos. Eu preciso disso. Me colocar à prova também. E é isso que eu convido vocês a fazerem, a se colocarem à prova, a se experimentarem. Eu não estou dizendo aqui criem um Instagram novo. Não, não criem um Instagram novo se isso não for para vocês. Não é esse o ponto. Mas o que a gente faz, às vezes, é achar que a nossa autoconfiança precisa ser protegida. Mas não é sendo protegida que a gente desenvolve e fortalece nossa autoconfiança. A gente se coloca à prova. Isso é se colocar ativamente também perante a vida, na nossa carreira. Tanto do que a gente consome, do que a gente produz, o que a gente tem feito com o que a gente consome e como a gente produz. É se fazer perguntas, essas perguntas são importantes também. E fica o meu convite, então, para te se colocar mais à prova. Entender o que hoje tu precisa fazer, o que precisa mudar e começar a ajustar. Fazer pequenos ajustes. Às vezes vai ser alguns conteúdos que tu precisa parar de consumir, algum conteúdo que tu precisa começar a produzir, ideias que tu precisa colocar para fora, movimentos que tu precisa colocar para acontecer.